Há até quem faça meme, mas o tema de hoje tá longe de ser engraçado. Você aí que chegou na fase adulta provavelmente está num grupo de pessoas que se deparou com o desemprego, né? Para uma parcela mínima da população que conseguiu entrar no ensino superior, acabou saindo de mãos abanando só com diploma e sem trabalho. Mesmo com a internet implorando emprego até para o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, o que acabou virando mais um meme, a gente ainda tem o desemprego e a desocupação chegando na casa de 2 dígitos. Hoje nós somos 10 milhões de desempregados no Brasil. E essa, infelizmente, é só a cereja do bolo da realidade do Brasil. Os índices de desemprego do país atingem especialmente mulheres, a população negra e, claro, para surpresa de zero pessoas, a população LGBTQIA+. Ou seja, mais Brasil do que isso, impossível. Mas e aí, o que fazem, no final das contas, esses jovens sem experiência profissional, sem renda para colocar comida na mesa? O que tem sido feito, né, para reduzir esses índices? É o que hoje a gente vai saber no novo episódio do IAI Podcast. Eu sou Eda Ribeiro. Eu sou a Ilma Teixeira e hoje a gente recebe a cofundadora do Transempregos, consultora de inclusão e diversidade e também top voice do LinkedIn, Maite Schneider. Olá, Maite, seja muito bem-vinda. Uma honra te receber aqui no nosso IAI. E aí, para começar, a gente queria saber um pouco mais da atuação do Transempregos, né? Que é uma plataforma importante aí para estar promovendo a empregabilidade de pessoas trans. Então, a gente queria muito te ouvir para poder entender como é que funciona esse trabalho. Olá, gente. Olá, todo mundo que está nos ouvindo agora. Que bom estar aqui com vocês nesse momento que a gente vai poder falar de tudo. Não tem assunto que a gente não possa falar, meninas. Então, uma honra estar aqui com vocês e também com você aí que está ouvindo em casa, em outros momentos, enfim, para a gente fazer essas conexões. Eu acredito, eu sempre falo que o meu trabalho hoje em dia, né? Trabalho hoje em dia com passei por mais de 2.000 empresas de vários tamanhos, jeitos, formatos, é ser ponte aí nesses abismos de desigualdade que existe. A Transempregos vem nesse sentido, né? A Transemprego, ela foi criada em 2013 pela doutora Márcia Rocha, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, que teve essa ideia visionária. Eu ainda morava em Curitiba, eu nem estava morando, eu moro há 6 anos em São Paulo, ainda estava morando em Curitiba. E daí nasceu ali do ladinho, a gente teve essas sortes da vida, que nasceu do ladinho da construção do Fórum de Empresas em 2013 também, que no começo tinha pouquinhas empresas, o Fórum LGBT de Empresas tinha pouquinho mais de 20 empresas, hoje já passa de 120, e a gente começou esse trilhar no começo com muitas dúvidas, né? As empresas não sabiam, tinha muitas estigmas, muito o que as empresas chamam de vieses inconscientes. Então a Márcia, na verdade, começou a galgar esses caminhos, que primeiro foi de entendimento, foi de tirar esses medos, esses terrores, esses pavores que existiam com relação a essa temática, por conta de ser uma temática muito distante, um grupo que as pessoas não tinham contato, ou tinham contatos muito enviesados por conta da mídia, por conta de educações, por conta, enfim, da nossa sociedade, que criou uma série de filtros que, ao invés de nos unirem, acabaram nos afastando enquanto humanos, enquanto humanidades. Então a Márcia começou de maneira, no começo, muito tímida, que nem eu falei, muito mais educativa, e a primeira pessoa trans aí empregada pela Transemprego, inclusive a rainha dos memes da internet, que é a Luísa Marilac, ela foi a primeira pessoa trans contratada e no motel, e eu ainda falei pra Márcia, Márcia, essa história não vai dar certo, emprego para pessoas trans, passei por 3 faculdades e nunca consegui uma carteira assinada, então isso não existe, Márcia. Mas ela sempre muito visionária, continuou insistindo, e hoje em dia, hoje aqui nessa conversa com vocês, a gente tá com a empresa, fechou a empresa de 2078, então são 2.078 empresas. É um trabalho que hoje a gente atua em 3 frentes, a Transemprego, além dessa capacitação, que é constante, né, para tirar esses medos, esses terrores, esses vieses. A gente também é o maior banco de talentos de profissionais trans, então são quase 25 mil talentos aí na nossa plataforma. É um trabalho totalmente gratuito, tanto para pessoas trans quanto para empresas. E a terceira ponte que a gente tem na Transempregos, o terceiro braço, é justamente ajudar empresas que já trabalham a questão de diversidade, inclusão e equidade, e principalmente com essa temática de profissionais trans, para irem além da empregabilidade, né? Que a grande maioria das empresas que existem ainda, que estão trabalhando essas temáticas, ainda estão muito focadas somente na empregabilidade, né? A empregabilidade é uma das formas
da gente fazer esse trabalho, de fazer a potencialização e criação desses ambientes inclusivos, de filtros verdadeiramente atrativos para os melhores talentos através das suas competências, mas infelizmente a maioria fica presa só neste filtro, né, neste caminho de empregabilidade. Então a gente ajuda nessa terceira ponte as pessoas a pensarem projetos, e aí a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos muito legais, para além da questão de empregabilidade, projetos de mudança, de realidade, de aceleração aí da construção deste mundo que a gente deseja, que ainda hoje, né, meninas, ainda é uma utopia, infelizmente, mas que a gente está batalhando, não só a gente, mas várias instituições, organizações sociais, outras empresas, outros coletivos, outras consultorias, para a construção desse espaço que seja bom para todo mundo de verdade. Pois é, Maite, muito legal esse trabalho, a gente acompanha, né? E acompanha principalmente porque sabemos que a questão do desemprego, né, como falamos já anteriormente, é um tema muito sensível. Infelizmente, a gente já ouviu declarações do próprio presidente dizendo que ele não cria emprego, os jovens é que tem que ir atrás. Então parece aí que há uma falta de vontade, será, dos jovens trabalharem hoje? Como é que você acredita que seja isso? Eu acho que eu gosto muito dessa juventude que tá vindo, né? Eu gosto, eu sou bem esperançosa. Eu dou 50% do trabalho que eu faço é um trabalho voluntário, de pro bono, em sentido de militância, né? Eu sou madrinha de várias casas de acolhida, de trabalhos sociais, da Casa Florescer, que é a maior casa de acolhida que existe aqui em São Paulo para pessoas trans, e também outros projetos de inclusão, de pessoas mais vulneráveis. E eu sempre lido muito com jovens, né? Das mais variadas frentes, e dou palestras em colégios, estou sempre junto com professores e várias instituições de ensino das mais variadas idades, e eu vejo que jovem, assim, tá trazendo um novo chip, né? O que ele não aceita mais é qualquer emprego, né? Eu sou do tempo que a gente aceitava qualquer coisa, né? Porque a gente estava muito comprometida, a gente tinha esse idealismo de plano de carreira. Então, hoje em dia, uma empresa não adianta vir negociar com os nossos jovens, tipo, olha, fica aqui mesmo sofrendo, mesmo não sendo legal, porque daqui a 20 anos você, quem sabe, seja um subgerente, você esteja numa média liderança. Ele não quer saber mais disso, ele quer saber o que ele vai fazer hoje do seu tempo. Os jovens aprenderam o que eles têm de mais interessante, além do conhecimento que a gente agrega e não perde. Por isso que eu sempre sou a favor desse lifelong learning, né? E dessa estrutura da gente estar em constante aprendizado, é o tempo. E os jovens perceberam que eles não querem dedicar o tempo deles em lugares que não acrescentem, em lugares que não fazem o que a gente diz tanto, quem trabalha com diversidade e inclusão, que é o walk the talk, né? Eles não querem mais ficar. Então eles ficam 1, 2 anos dentro dessas empresas, quando ele vê que tudo aquilo é fake news, ele realmente sai fora. Então eu acho que os jovens sabem muito bem o que querem, vão criar startups muitas vezes com serviços que atendam justamente os erros dessas empresas, os gaps dessas empresas, as dificuldades que essas empresas infelizmente têm dentro desse mundo que é cada vez mais veloz, mais ágil, deste mundo, né, que a gente falava antes da pandemia de um mundo VUCA. A gente já tá falando, nem terminou a pandemia, tá falando de um mundo bunny, né? Eu falo assim, logo o mundo explode. E esses jovens querem para ontem mesmo essas mudanças para este mundo, não só em termos de diversidade, equidade e inclusão, mas também em termos de sustentabilidade, em termos de propósito, em termos de responsabilidade social, em termos de uma consciência holística, entendendo que todo mundo faz parte deste macro, deste todo, né? Então, eu não vejo com... Aliás, eu já tive num programa de televisão, né? Com o atual presidente, né, da República, eu já tive com ele num programa, e foi 1 hora de programa lá, nem vou falar do programa, que vocês já podem ver na internet e tudo. Mas é uma pessoa que, infelizmente, está muito fora, não só do que fala dos nossos jovens, mas do que fala das nossas mulheres, do que fala realmente das nossas desigualdades, do mundo que vive paralelo, que eu não sei qual é, porque é um mundo muito diferente do meu, que a gente precisa não só acelerar esses processos de empregabilidade, como a gente precisa ter uma empregabilidade muito mais qualificada, a gente precisa ter o entendimento de que empresas não são bons produtos e serviços. Empresas, para mim, só deveriam existir se tivessem bons produtos ou bons serviços. Para mim, empresas são o que elas deixam justamente na construção para este mundo melhor, como eu falei, que tem que ser um mundo para todo mundo. Então, a minha visão dele é muito contrária, inclusive não só dos jovens, mas de uma série de pontos, né? Eu acho que o jovem trouxe um lugar de saber, assim, que se a gente tiver a nossa sensibilidade aflorada, a gente vai ter muito a ganhar, né? Que a gente quer que os jovens sejam como a gente foi, né? E eu falo, gente, mas não, tudo que a gente foi, a gente chegou até aqui, o que a gente quer é um lugar diferente, a gente não quer manter as mesmas regras, né? Não quer baixar as regras, como algumas empresas
falam. A gente quer quebrar essas regras e criar novas regras para que essas regras tragam novos jogadores. É isso que a gente quer. E as gerações, elas são diferentes, né, Maitê? A gente falava agora, você e Eda, sobre essa mudança de que a juventude hoje em dia está prezando muito mais no bem-estar do que talvez uma posição hierárquica numa empresa ou um salário mais alto, né? Você tem outros valores ali sendo colocados e sendo disputados que não são os mesmos que a geração dos pais, que a geração dos avós. Isso vai mudando o tempo inteiro, né? E muitas vezes as autoridades, o mercado de trabalho, inclusive as empresas, podem ainda não estar preparadas para entender, para receber, né, essa nova geração de trabalhadores. Mas isso. Aí só para complementar e antes de ser para outra pergunta, é isso, né? Eu ainda vivo muito tempo, porque eu lido muito com esses grupos que são subrepresentados, desses grupos que são excluídos do processo societário, não só de pessoas trans, porque eu tenho um trabalho também de consultoria em termos de diversidade e inclusão mais ampla, então eu lido com um grupo de imigrantes, lido com um grupo de pessoas com mais de 50 anos, lido com um grupo de pessoas com deficiência, lido com a interseccionalidade de todos esses grupos, né? E quanto mais interseccionalidades a gente tem, a gente sabe que a gente mais excludência a gente tem também dos processos, não só afetivos, não só educacionais, mas de inserção no mercado de trabalho, ou até de um empreendedorismo que não seja de subsistência e tudo. E ainda nos grupos que eu trabalho, ainda é muito comum, por exemplo, não, Maitê, chegarem pra mim, né, e falarem assim, não, pra mim serve qualquer coisa, qualquer vaga. Eu falava, não aceite qualquer coisa, porque quando você aceita qualquer coisa durante muito tempo, em pouco tempo, esse sistema te transforma em qualquer coisa. Te transforma justamente neste óleo, né, dessa engrenagem toda, desta máquina que coloca a gente não como gente, né? E cada vez mais afastada do tal sonho da nossa Revolução 5.0. Então, já fica meu conselho aqui para quem tá assistindo, não aceite qualquer coisa. Eu sei que é difícil, porque a gente vive neste mundo que tem que pagar a conta, que a gente tá lutando pela sobrevivência, né? Nesses grupos que eu trabalho e tudo. Mas tente segurar um pouquinho, tente fazer cursos o quanto você puder se aprimorar, que nem eu falei, porque esse processo de aprendizado constante é cada vez mais o caminho que eu vejo como potência, não só da revolução da gente enquanto sociedade, mas da nossa revolução humana. Então, esteja aberto para esses horizontes, porque às vezes a gente se fecha num lugar e acaba, não, sabe, você fica naquele mais ou menos, minha vida não tá ruim, mas também não tá boa como eu queria, e este mais ou menos, este morninho é uma das piores coisas pra gente conseguir chegar nos lugares melhores e chegar e descobrir sempre as nossas melhores potências. Então, se você for possível, se você conseguir, tente ir neste lugar e eu posso estar aqui como ponte para que você, pelo menos, não se prenda nesses qualquer coisa, porque você não é qualquer coisa pra merecer isso não, viu? Não, e a gente sabe que a gente tá falando desse lugar aí, de onde os jovens querem estar, mas tem alguns jovens que eles vão ter mais dificuldade de chegarem a esses lugares por estarem nos grupos mais vulneráveis dentro dos dados de desemprego, que são os que a gente citou. São as mulheres, que são a população negra, que é a população LGBTQIA+. E esse sonho fica mais difícil para ele, às vezes, para conseguir que seja esse curso, um curso que você mencionou, ou até mesmo para conseguir melhores posições, melhores empregos e se agarrarem àquilo que eles estão sonhando. E não só sonhando como realização profissional, mas também para subsistência, para colocar comida na mesa, né? E aí, diante disso, eu queria saber, dentro da Transempregos, como que você faz essa ponte, né, para garantir esse acesso à empregabilidade? Quais são os seus maiores desafios, assim? Se você quiser até ilustrar como que você chega com uma empresa e fala, tem vaga para pessoas trans? Tem vaga para a população LGBT? Como que é essa comunicação, assim? Hoje em dia, a gente não tem muito esse tempo, né? Porque ainda bem que tá tendo interesse muito grande, né? Então, as últimas 100 empresas que entraram aí, dessas 2.078 que eu falei pra vocês, entraram no último mês. Então, é muita empresa. A Transemprego, assim, de frente mesmo, só tem eu, a Márcia Rocha e a Laerte Coutinho, que todo mundo conhece aí, nossa super cartunista, tudo maravilhosa. Então, só somos nós três. Eu sou a mais ninfeta deste grupo, né? Porque vou fazer 51 anos agora em novembro, então eu sou a mais novinha. Se juntar a gente volta pro tempo dos dinossauros, literalmente, porque é muita idade, então a gente não é muito tecnológica, a gente tenta se adaptar dentro das nossas soft skills, de ser multitask neste mundo que acontece uma série de coisas ao mesmo tempo, então somos só nós três. Então, infelizmente, a gente dedica já 50% do nosso tempo para Transemprego, né, para esses projetos sociais, e os outros 50% a gente tem que, enfim, ter tempo para ter esses 50% de tempo livre. Então, infelizmente, a gente cresce numa velocidade que a gente pode crescer. Tem poucas pessoas que querem ajudar dessa
dessa maneira gratuita, infelizmente, né? As pessoas querem que a Transemprego seja paga e desde que a gente iniciou a Transemprego, a gente falou, não, ela vai ser totalmente gratuita. Tudo que a Transemprego faz vai ser gratuito e a gente tem o objetivo de chegar um dia no fim da Transemprego. A gente não quer sumir dessa vida com a Transemprego crescendo, né? A gente cresce para um dia falir a Transemprego, né? A gente tinha o sonho de terminar ela em 15 anos, a gente tá entrando no 9º ano aí da Transemprego. A gente quer falir a Transemprego, falir no sentido de não ter sucesso, mas de ser um projeto que não deveria nem existir, né? Não ter existido um dia. É uma vergonha ter projetos como a Transemprego, mostrando que, infelizmente, aí temos mais uma fake news que se chama meritocracia, que a gente ainda não conseguiu vencer, né? Então, a Transemprego, hoje em dia, não tem como ficar indo atrás. Lógico, né? Eu sou a primeira pessoa trans aí, profissional trans, a ser escolhida como LinkedIn Top Voice da plataforma. Hoje a gente tem mais, ainda bem, porque ela tá mudando o seu algoritmo nessas buscas. Mas mesmo assim, por exemplo, quando eu vejo uma empresa lá abrindo no LinkedIn, por exemplo, olha, nós estamos chegando no Brasil com 400 vagas, lógico, como eu tô na plataforma e todo mundo começa a me marcar, eu já vou, oi, tudo bem? Como que vocês são com relação à diversidade e à inclusão? Vamos tomar um café? Aí eu não resisto a 400 vagas de uma vez, né? Então eu sou conhecida na internet, aí principalmente no LinkedIn, como a louca da vaga e ao mesmo tempo a ponte aí de união de várias coisas. Eu gosto de juntar a pessoa, olha, eu não sei, mas eu já vou te juntar com a pessoa e já link, já gosto de fazer essas pontes. Então, hoje em dia, a gente não tem tempo para ir atrás. Então, as empresas que chegam é através da transempregos.com.br. Lá, inclusive, a gente já fez uma cartilha, junto com o fórum, com as 17 maiores empregadoras de pessoas trans, que se chama Cartilha Agora Vai, que tá lá no site, gratuita, com todas as informações, para inclusive as empresas começarem sem precisar depender da gente. Então, pega a cartilha, lá tem tutoriais, tem vídeos, você pode fazer tudo sozinha, ou pode pegar uma consultoria se você quiser, porque, por exemplo, para conversar sobre a Transemprego pessoalmente comigo, com a Márcia e com a Laerte, só pro ano que vem, porque 2022 a gente já fechou as datas e possibilidades dentro desse 50% de tempo dedicado. Uma questão que a gente discutiu bastante para trazer, que é sobre o mês de junho, né? O mês do orgulho LGBT. Que aí as empresas ficam muito coloridas, todo mundo fica com arco-íris na bio, e diversidade pra lá, e enfim, fica uma feira muito colorida. E aí eu queria, uma crítica que é válida, né, é que isso parece que só acontece em junho. Então, e depois a população LGBT fica esquecida nesse caso. Você acredita que com o passar dos anos, e principalmente lidando mais de perto com o tema do emprego e a diversidade, as empresas elas se tornaram mais comprometidas com essa pauta, né? Você falou anteriormente da função social das empresas, né, de gerir serviços. Elas estão fazendo isso ou elas realmente estão aí só fazendo uma coisa, né, como dizem, para inglês ver? Eu acho que tem um pouco de tudo. Eu acho que ainda tem muito, né? A minha amiga Liliane Rocha, ela tem um termo que ela cunhou aí que se chama diversity washing, né? Que é essa lavagem da diversidade, como a gente tem greenwashing. Existe muita empresa ainda fazendo de maneira a ficar bem na fita, querendo navegar nesta moda, não entendendo que não é modismo, não entendendo que falar de diversidade é falar de humanidade, então ainda não entendendo as razões, iniciando por modos errados, né? Ainda tem muita empresa acontecendo isso, mas tem muita empresa, eu vejo uma crescente muito grande, que nem eu te falei, desta consciência de empresas indo além, né? A gente ainda vê muitas empresas fixadas, não só na data de junho, mas fixada em datas específicas do calendário comemorativo, no Dia da Consciência Negra, na questão do Dia da Mulher em março, na questão da visibilidade trans em janeiro. Então, a gente vê ainda datas específicas sendo comemoradas em algumas empresas e achando que isto basta. E eu já vou dizer para você que me escuta, não basta. Datas são para ser lembradas, é importante a gente trazer a luta, trazer do porquê daquela data e do porquê, inclusive, às vezes a gente comemora para querer combater coisas e não para receber flores, muitas vezes, né? Como algumas empresas ainda estão distribuindo flores e chocolate. Eu falei, pode até dar flores e chocolate, mas o que vem de ação afirmativa em prol do que a gente está falando, de como surgiu, que normalmente são lugares que surgiram por conta de lutas, de violências, de opressões, de guerras, né? Então, entender um pouco mais a simbologia da data, mais do que só a homenagem em si, e trazer ações afirmativas em cima disso. Então, também está tendo uma consciência das empresas para além dessas datas, né? Eu também
sou palestrante, então só no passado eu dei 473 palestras só no passado, né? E este ano eu já fiz 502 e a gente ainda tá em setembro. Então, antigamente ficava muito preso, logicamente, nessas datas específicas que meu calendário ficava atordoado durante determinados meses. Hoje eu já vejo uma distribuição em termos de palestras, acontece também em termos de treinamentos que são mais constantes dentro das empresas. Então, eu tô sentindo uma consciência maior. Lógico que ainda é um número pequeno de empresas perto do universo de empresas que a gente tem no nosso Brasil. Ainda são empresas ainda muito focadas, ainda é muito focado em multinacionais, que tem uma força maior nesse sentido. As médias e pequenas empresas ainda são muito tímidas, startups também muito tímidas nesse sentido, falando de maneira muito mais ainda superficial, de maneira ainda não aprofundada, essas questões que tangem diversidade e inclusão e também sustentabilidade, né? Que sempre eu trago tudo junto, né? Por isso que é tão importante a gente falar do ESG, dessas questões todas aí de governança, de compliance, de todo o sistema que rege essa agilidade nesses processos que envolvem pessoas. Então eu acho que tá tendo uma consciência, mas eu acho que tem muita coisa não sendo. Eu vejo uma crescência, mas ainda não é maioria não, viu, Eda? E ó que eu não sou negativa, não, né? Eu não sou poliana de acreditar que tudo tá lindo, mas de achar que tudo tá cor de rosa, mas eu vejo um quadro positivo, sim. Eu acho que essa juventude, né, retornando a ela, é que vai trazer essa aceleração que a gente precisa, né? A gente teve uma pesquisa aí não muito longínqua, que mostrou que, né, vai demorar 267 anos para a gente ter igualdade salarial entre gêneros, levando em consideração as mesmas, não só competências de soft skills e hard skills, mas também graus de senioridade e tudo. 267 anos se a gente continuar nessa velocidade, meus amores. Então, não dá para esperar 267 anos para igualdade de gênero. Imagina gênero. Imagina as outras desigualdades que a gente estava falando aqui, que nem números a gente tem, porque a gente não tem um IBGE estatística que faça referente a determinados grupos, né? A gente não tem um instituto que fale sobre essas interseccionalidades, excludências causadas, que é extremamente necessárias, porque ninguém é uma característica só, nós somos um amontoado de características enquanto diversidade, que todos nós somos, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, nós somos 8 bilhões de diversidades. Então você que tá me ouvindo agora, seja bem-vindo. Se você achou que não tinha nem grupo nenhum, você é diversidade. Viver e ser humano é fazer parte da diversidade, né, meus amores? É a nossa maior potência, inclusive, enquanto humanidade, então não se envergonhem disso. Então, tá tendo ainda, mas ainda não é na velocidade que eu quero. Eu sou uma escorpiana, com ascendente escorpião, lua escorpião, então eu amo acelerar processos. Eu acho que não dá pra gente esperar esse tempo. Eu não quero perder pessoas amadas como eu perco diariamente, por conta de não só de morte matada, mas de morte morrida, não por conta só de suicídio, mas de pessoas que são suicidadas por esse sistema que ainda existe, de muita opressão, principalmente para esses grupos que a gente falou. Então eu quero acelerar processos, porque eu quero vida, eu quero amor. Eu acho que a revolução dá para ser feita desse jeito, mas todo mundo tem que entender que todo mundo tem que ser agente dessa mudança que a gente quer construir. Não dá para ficar em algumas pessoas, não dá para ficar em algumas empresas, não dá para ficar em alguns locais. Tem que estar no DNA da nossa empresa, no DNA de cada cidadão, de cada CPF, aí a revolução dos CNPJs. Maite, você falou bastante agora sobre uma questão que é um ponto aqui pra gente, de se fazer uma política, né, de promoção de emprego, de ingresso no mercado de trabalho, mas que muitas vezes não articula junto a isso uma política também de inclusão social. Porque a gente já falou aqui o quanto as desigualdades elas são acentuadas, né? Quando a gente vai olhar os dados do IBGE, tá lá, são números, né? Que as mulheres, elas são mais atingidas pelo desemprego, as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas trans, inclusive, dentro desse grupo, ainda mais propensas, né, ao desemprego. E a gente costuma ver, em algumas situações, políticas, projetos que não levam em conta justamente essa disparidade, né? É muito comum a gente ver em período de eleição discussões que giram em torno da economia, mas falando da economia e deixando de lado problemas como racismo, como o machismo que a gente vive, todas essas outras desigualdades que estão ali operando e que, no fim do dia, fazem diferença, porque a gente vê, né? Quem é que tem mais acesso, quem é que tem menos acesso. Então, tudo que você disse aqui tem um valor muito grande para essa discussão, porque justamente você trabalhar ali atuando para promover emprego, mas discutindo também inclusão de políticas sociais que vão dar espaço a quem hoje está à margem da sociedade, né? É um ponto importante. E aí eu queria voltar só numa questão dos jovens, porque a gente, jovens, eu digo de modo geral,
Porque a gente tem hoje também um grupo muito grande daqueles jovens que nem trabalham nem estudam, né? E a gente vem de uma geração, eu e Eda, uma geração em que a gente tem acesso à universidade, muitos são os primeiros da sua família a conseguir uma formação no ensino superior, mas aí você sai desse espaço e o mercado não absorve. Então a gente tem essa crise hoje em dia, acho que podemos dizer assim. Para você, Maite, o que é que deu errado? Ou onde que a coisa começou a dar errado para que a gente chegasse até aqui, assim? Eu acho que muito deu errado, né? Eu acho que a nossa sociedade deu errado enquanto essa criação de filtros, que nem eu falei, essa criação de um modelo educacional que é totalmente engessado, que não leva em consideração justamente a diversidade que todos nós temos, né? Então a gente tem uma educação que ela é muito castrante e castradora, né? Uma educação que infelizmente ela é muito limitante e limitadora. Além desses vieses, né, de ser masculinizante, masculinizadora, além de todos esses vieses, né, de ser uma educação racista, que a gente não fala não só de identidades potentes, a gente não fala da nossa história real, a gente não fala do nosso Brasil, a gente ainda fala de um Brasil colonizado, não de um Brasil invadido, né? A gente fala de uma série de lugares que são distantes, e isso lógico que desanima, né? O jovem, que nem eu falei, não é bobinho, não é bobinha, não é besta, jovem sabe da realidade, e fala assim, putz, por que não tá no livro de história isso? Por que aqui não fala da sexualidade do Oscar Wilde quando vai falar dos poemas dele, do quanto isso foi importante? Por que não fala aí das histórias, não só das pessoas LGBTs? Por que não fala da questão do nosso super Alexandre o Grande, das questões homoafetivas que ele tinha, do quanto isso poderia ter interferido na condição dele, da construção da sua identidade, enfim, de uma série de coisas, da sua negritude, da sua ancestralidade, da sua, né? A gente tem que falar deste lugar. Então, imagina você perder, no mínimo você fica lá 6 a 7 horas ali, 8 horas dedicada por dia, se você quiser ter um lugar seguindo do estudo na sua vida, etc, entende? Dedicando 8 horas do seu dia para um lugar que é mentiroso, para uma educação que é falha, para uma educação que é capenga, né? A gente sabe disso, né? As pesquisas do Fórum Mundial já nos apontam, né, que a gente não sabe as profissões que vão existir daqui a 15 anos, a gente não sabe o nome dessas profissões, quando muito a gente tenta saber quais são as soft skills, né? Quais são as habilidades subjetivas que as profissões vão ter, porque as profissões não são mais as que são, não basta a pessoa mais hoje, vou estudar, vou ser médico, não, você vai ter que entender de tecnologia, porque você vai ter que operar com máquina, você vai ter que operar com computador, você vai ter que saber de software, você não vai poder mais, tipo, eu sou ótimo ali, tenho sensibilidade para conhecer o corpo humano, você vai ter que entender de química, de física, de aprofundamento, você vai ter que entender de quântica, você vai ter que ir para outros lugares de potência. Por isso que eu falei desse lugar do lifelong learning, né, dessa educação continuada, e as nossas escolas, a nossa educação não é preparada para este lugar de potencializar a potência de cada ser humano. A nossa educação ainda homogeneiza, né, ainda amputa as diversidades que é a nossa maior potência. Então o jovem, logicamente, vai perdendo estímulo porque ele não vê onde ele vai trabalhar, desenvolver propósito, ele fala, eu vou ficar aqui 8, 9, 10 anos estudando, tem gente que fica 20 anos estudando determinada área para chegar em determinada área para ganhar R$ 2.000 por mês, num lugar que vai se sentir mal, colocando a saúde dela de maneira péssima para baixo, gente tendo burnout a 20 anos de idade, gente tendo AVC a 30, ninguém mais aguenta esse processo opressor que mata essas pessoas, e se não mata fisicamente, mata em termos de vontade, em termos de sonho, em termos de propósitos, de desejos de vida, né? A nossa educação precisa mudar o seu modelo, né? Então este é o primeiro ponto, mas mexer em educação ninguém quer, afinal, educação é o lugar da libertação, né? Eu sou muito de Paulo Freire, né? Que educação não salva aí o mundo, né? Educação salva pessoas e pessoas é que vão salvar o mundo, mas essa educação tem que ser libertadora, e se ela não é libertadora, ela é opressiva, ela cria este lugar de novamente repetir, né? Que quem é opressor vai ter sonho, quem é oprimido vai ter querer ser um dia opressor, e não quebra esse ciclo horroroso que a gente vive, né, meninas? Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda está procurando muito, as empresas têm um erro também, né? Não só a educação, mas as empresas também, porque elas ainda têm essa cultura de quererem pessoas prontas, né? Eu fiz esses dias um curso com o Karnal maravilhoso, e ele estava falando, né, que antigamente
e empresas modernas já estão entendendo isso, empresas um pouco mais humanizadas, como a gente chama, antigamente elas procuravam pessoas formadas, né? Formadas em determinadas áreas, né? E pessoas formadas muitas vezes são pessoas formatadas, pessoas que não se abrem para esta vida que está em eterna evolução, para esta troca que deve ser constante para a gente tá cada hora sendo um ser humano melhor, pelo menos hoje, do que a gente foi ontem com a gente mesmo, na única competição que eu acho saudável, inclusive, né? Então, o canal fala, né, que empresas e lugares inteligentes, ao invés de pescarem pessoas formadas, buscam pessoas em formação constante. Estar em formação constante é estar justamente neste lugar de abertura, neste lugar de criar essas pontes, sabe? Ser humano não nasceu para ser fronteira, sabe? Ser humano não nasceu para ter limite. Limite é bom no cartão de crédito, menina, se a gente não tem dinheiro. Ser humano tem que ser horizonte, ser humano tem que expandir o máximo da potência que ele possa, né? De pessoas que conseguem ter uma comunicação assertiva, conseguem ter um alcance maior visionário para os seus produtos, conseguem atingir mais inovação. Isso não é ensinado, apesar que eu vi esses dias um curso, meninas, que eu queria até fazer, mas não tive tempo. Um curso que ensinava a pessoa a ser resiliente. Eu falava, gente, como é que ensina resiliência? E pra mim era o fórceps da vida, né? Eu falava, gente, pra mim é no fórceps, é no dia a dia, com a vida te abrindo e você fala, para, segura na minha mão e vem, né? Agora estão fazendo curso, porque o pessoal coloca tudo EAD, agora curso pra pessoa aprender a ser resiliente, ter um certificado pra sua soft skill de mercado, né, meus amores? É isso, né, que a gente tá aguardando no futuro. Mas eu acho que a gente tem que mudar a educação, tem que mudar a forma de contratação, a forma de atrair os nossos talentos e também reter esses talentos, porque senão jovem não é bobo, jovem não quer perder mais tempo, onde ele sabe que esse tempo não está sendo útil de maneira a fazer a verdadeira revolução no mundo que a gente vive e acelerar esses processos. Olha, Maite, a gente disse que o tema do episódio era desemprego, mas realmente você diz tanta coisa bonita, que a gente pode também dizer que é sobre esperança, né, em algum nível, assim. Porque a gente está falando aqui para uma juventude, e uma juventude que muitas vezes está lidando com esse desemprego, com esse desalento. E assim, há caminhos. Não é fácil para ninguém, mas eu acho que a resiliência que você mostra aqui é um bom exemplo de que, assim, há caminhos para a gente seguir. E aí você falou um pouco do LinkedIn, você falou de coach, a gente também estava conversando sobre isso, como a gente já comentou aqui, você é top voice do LinkedIn, tem uma atuação importante na plataforma que, né, funciona meio que como uma mídia social ali para conectar, né, empresas e pessoas, né, que venham a ser funcionários, só que o LinkedIn também tem um outro lado que vira até piada, né, muitas vezes, o pessoal brinca que lá ninguém é demitido, encerra ciclos. E a gente costuma ver também circular um monte de mensagem, de corrente, que apontam ali problemas, né? Essa geração burnout, como você já comentou. Mas é uma plataforma que tem, de fato, um potencial ali, cada vez mais utilizado hoje em dia, para que a gente encontre um espaço no mercado de trabalho. E aí, para você, como alguém que tem um alcance, uma expertise nisso, né? Como é que a gente consegue aproveitar a plataforma, essa e outras também, para se colocar melhor no mercado, para conseguir um espaço? Fala para essa juventude. Eu sou a rainha das plataformas, mesmo que nem eu falei, eu tendo esse déficit da idade, que eu tenho dificuldade dessa questão multitasking, de fazer várias coisas bem ao mesmo tempo, eu não consigo, eu tenho que fazer uma bem, tenho que focar naquela, depois que eu resolvo aquela eu vou pra outra, eu não consigo, que nem eu vejo essa juventude que diz que hoje dá conta, e eu vejo minha sobrinha, meus sobrinhos, aí eu falo, gente, não é que dão mesmo, eles assistem um filme, estão respondendo uma mensagem, sabe tudo o que tá acontecendo e faz com alguém. Eu falei, gente, não é possível, você decorou ipsis literis o que tá acontecendo, você estava no celular, eu se não focar ali, eu já perco, eu tenho que assistir o filme às vezes 3 vezes pra olhar detalhes e nuances e camadas daquele filme. Eu falava, gente, que geração, que nem eu falei que já vem com esse chip diferenciado. Não existe plataforma perfeita, né? Não existe plataforma perfeita, como não existe vida perfeita, como não existe empresas perfeitas, como não existe sociedades perfeitas. E não existe por um simples motivo, porque não existe o eu perfeita, não existe o nós perfeitos. Nós estamos longe de sermos a humanidade perfeita para construirmos sociedades perfeitas. Só quando a gente for melhor como humanidade é que a gente vai ter empresas melhores, redes sociais melhores, relações mais sadias e menos colocando em jogo a nossa saúde mental, aí trazendo esse burnout, trazendo pessoas cada vez mais infelizes, pessoas
que simplesmente vivem não, sobrevivem, se arrastam, vivem neste morno, pessoas que não são frias nem quentes, pessoas que vivem no mais ou menos, no talvez, no quem sabe, não vivem naquela situação do tipo, é isto que eu desejo, de fazer o olho brilhar, de encontrar realmente motivo e inspiração pro seu dia a dia, transformando esses sonhos em propósitos, criando metas para esses sonhos. Então ainda é muito difícil. Então não existe realmente esse lugar perfeito. Eu conheço muito de perto do quanto, inclusive, não só o LinkedIn, mas outras redes podem ser prejudiciais. Eu tô em todas as redes do mundo. Eu tô, inclusive, no Tinder, meninas, porque é isso, 51 anos solteira em Curitiba, tô no Tinder, sim. A gente tem que estar fazendo network em todas as redes, em todos os sentidos. Mas a gente tem que entender também que, ao mesmo tempo, essas ferramentas não são elas que vão nos salvar, assim como não são as ações das empresas, nem as políticas públicas efetivas, políticas, e a gente está no ano político, também não serão elas. São todas muito importantes, em conjunto, elas têm um papel preponderante, mas a gente, como eu falei, tem um papel muito maior. A gente, eu e você que tá me ouvindo, né? Nós temos, e aí eu repito, que ser agente da mudança que a gente quer no mundo, né? E a gente, chegando agora mais pro final, né? Você falou muito de transformação, a Ilma foi muito certeira falando que, para além de ser um episódio pra gente debater o desemprego, que é uma das principais urgências hoje do Brasil, para além disso, eu acho que é importante a gente mencionar que a gente tem, nesse momento, que é um momento em que a gente pensa em transformação também, que é o período eleitoral, a gente vê que tem certos espaços onde a diversidade, ela parece que não chega. Um deles, por exemplo, foi o primeiro debate presidencial que a gente teve na TV. Não se falou sobre população negra, não se falou sobre questão LGBTQIA+, apesar de serem atores da economia também, e a economia ser uma das grandes pautas das agendas dos candidatos, né? A diversidade, ela passa ali quase ínfima. Daí eu queria saber, para você, hoje, do que você acompanha, né? Não só como profissional, mas como eleitora, como cidadã, enfim, como mulher trans. Como você acredita que dentro das agendas dos candidatos hoje, a presidência, governo, senado, enfim, há um espaço, há uma predominância de pautas LGBT, ou a gente está muito longe disso ainda que a gente tenha um aumento de candidaturas indígenas, de candidaturas de mulheres, de candidaturas de LGBT, especialmente de pessoas trans também. Você consegue enxergar esse tema na agenda dos candidatos? Infelizmente não, amiga. É triste. Eu acompanhei também o debate, né? Acompanho de maneira bem próxima as questões políticas, né? Que envolvem não só o Brasil, mas o mundo. Acho importante todo mundo ter essa consciência. Mesmo quando você vê ali, né, na Soraya, na Tebet, ali na Simone, que elas têm este lugar de trazer a mulher, né? Então elas trazem a questão da mulher. Então toda vez que a mulher foi levantada foi porque uma jornalista mulher trouxe a questão, né? Então sempre é trazida por uma mulher essas questões, né? Quando tá na boca dos outros é normalmente por briga. Porque você falou isso da tua mulher, porque você disse isso da tua, ainda a mulher usada como lugar de posse, ainda colocada como este lugar de coisa, né? Da coisificação da mulher, que a mulher ainda não foi liberta, assim como a gente não acabou com a escravatura, porque uma princesa Isabel foi lá e assinou a leizinha. A gente sabe que continua presente, e pior, de maneira muito velada, né? A gente tem, por exemplo, lá a vice da Tebet, que é, né, a Mara Gabrilli, que é uma mulher que, além de mulher, tem a interseccionalidade de ser uma mulher com deficiência, e que não foi nem mencionada a questão de pessoas com deficiência, tendo que ela tem uma vice, que é uma mulher com deficiência, né? Então, até mesmo no grupo de pessoas, de mulheres que ali estavam presentes, a gente viu muito frágil a questão, sem nem falar dessas interseccionalidades que todos nós somos, né? Então, infelizmente, está muito longe de tudo que a gente deseja ver em termos políticos. Lógico que ali a gente entende que tem a pressão, tem o tempo, tem a cobrança, tem muita coisa para falar e o tempo é resumido, né? Mas se teve tempo para brigar, e poderia achar um tempinho para falar de diversidade, se fosse importante, de falar de projetos de inclusão verdadeiramente reais. Então a gente sabe que, independente de quem entre, é aquela história, né? Entre direita e esquerda, pessoa trans continua sendo pessoa trans sem apoio. Entre direita e esquerda, preto continua sendo preto com racismo. Entre direita e esquerda, a gente continua sendo grupo marginalizado, grupo subrepresentado. E é por isso que é tão importante a gente, na hora do voto, pensar em outras alternativas
negativas, além das que estão aí, né? É impossível a gente querer mudança se a gente não mudar. Então é importante aí, já que essas pessoas, tanto trans, quanto mulheres, quanto pessoas migrantes, quanto pessoas pretas, estão se colocando, e é um trabalho que eu admiro muito quem se coloca para ser candidata de alguma coisa neste meio que é um caos, é o que tem de pior na nossa sociedade em termos de machismo, de estruturas fechadas, de portas que precisam, não é nem ser abertas, que precisam ser arregaçadas essas portas, né? Então eu fico feliz dessas pessoas aí que conseguem achar uma fresta pra tentar fazer um rombo e tentar ir à custa do seu próprio corpo, muitas vezes à custa da sua própria vida, como a gente viu com Marielle, tentar trazer um pouco de respiro pra nossa sociedade, na busca dessa sociedade melhor. Então eu admiro, eu passo toda a minha força pra essas pessoas que estão se colocando não só em tempo, mas principalmente em saúde física, mental, psicológica, nesses cargos políticos. E eu acho que se essas pessoas fizeram isso pela gente, o mínimo que a gente que tá assistindo pode fazer é votar nessas pessoas. Se você não conhece, vai atrás conhecer as plataformas dessas pessoas. A gente tem várias e várias, de todos os jeitos, de todas as maneiras de pensar, então independente, temos pessoas desses segmentos que estão no centrão, temos pessoas inclusive de direita, de esquerda, mas escolham pessoas conscientes nesse processo de mudança, pessoas que verdadeiramente estão fazendo. Eu não acho que uma pessoa, por ser trans, por ser uma mulher, por ser uma pessoa preta, seja campanha política para a pessoa ser eleita. Então se aprofunde para além do que essa pessoa se apresenta enquanto corpo político. Você vá além disso. Mas, ao mesmo tempo, escute o que esses corpos políticos têm para dizer na construção deste mundo melhor para todo mundo, né? Então, façam esse trabalhinho de casa, façam este trabalho. Eu sei que às vezes não é fácil, que é cansativo, mas é um trabalho que é extremamente importante para a gente conseguir mudar e construir o mundo que a gente deseja. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma aula. Com certeza. Sim, foi incrível. Muito bom, mas além de dicas, a gente vê aí outro panorama de que é possível, é muito difícil, mas é possível, só que a gente precisa começar a olhar essas outras pessoas, começar a olhar a diversidade de verdade, entender que as pessoas são diferentes e que, de fato, temos um desafio com as empresas, temos um desafio com o mercado, temos um desafio com as políticas, temos um desafio eleitoral, mas que as pessoas a diversidade está presente para estar nesses espaços também. Precisa. É isso. Só precisa que vocês não desistam. Tá cansado, tá cansada, tá cansado, dá aquele respiro. Quer ter alguma coisa pra refrescar? Ah, mas eu quero dica, me procura. Eu durmo 5 horas por dia, adoro trocar, adoro conversar com as pessoas. O que eu não sei, a gente vai descobrir atrás. Então, se você quiser pegar um pouquinho de arzinho, vem aqui que eu sopro o ar, você sopra aqui, vamos nos apoiando, vamos nos aguentar mais um pouquinho, porque a gente precisa da força desse todo mundo junto pra gente conseguir chegar todo mundo no lugar que a gente deseja, né? Tem aquela frase lá, eu termino com ela aqui pra me despedir de vocês, mas é bom que diz, né? Que até sozinho a gente vai mais rápido, né? Mas junto é que a gente vai mais longe, né, meus amores? Então vamos junto que a gente vai mais longe, perto da onde a gente quer chegar. Obrigada pela oportunidade aí. Valeu, Maite. Obrigada. A gente que agradece. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Beijão.